Bom dia novamente, bom dia a todo mundo. Bom, a gente vai entrar agora no Connect, iniciar nosso Connect, que já é costume, né? Algo que a gente faz aí mensalmente para poder trazer novas informações de atualizações que aconteceram na Symmetric. Bom, Thiago, você está onde? É tranquilo. Eu tô em Ribeirão Preto. E você? Ribeirão Preto, eu estou em Pereira, eu estou na Colômbia. Legal. Aqui é longe, está longe, mas Sim, Ribeirão sim. Preto é top demais, cara. Então, bem-vindo, pessoal de Ribeirão Preto aí. E eu Valeu. acho que a Daniela é São Paulo, né? Se eu não me engano. Acho que é Sim, isso. É São isso, Paulo. São Uhum. Paulo. Os paulistas aí presentes. Muito bem, bem-vinda. E Jennifer também. São as três que temos hoje. Daniela, Jennifer e Thiago conosco. Então, e o Alexandre está chegando aí agora. Bom, meu nome é Davi. E para a gente dar início aqui no Connect, meu nome é Davi, eu sou Customer Education Specialist. E já estive no Brasil fazendo treinamento junto com a minha companheira Leslie, que está aqui de, de início. Então, ela já esteve comigo lá no Brasil, ela está aqui de espectadora hoje, mas ela, qualquer dúvida que tiver, ela pode intervir, porque ela fala português também, eu também estou aqui para isso, mas a apresentação vai ser por minha conta hoje. E hoje nós vamos trazer 4 temas que ou passaram por algumas atualizações. Na verdade, o que acontece? Symmetric, ela está em constante evolução, o que a gente sempre diz, né? Está em constante evolução. Então, devido a isso, a gente tem que trazer as atualizações. Dessas atualizações, separamos 4, sim? E a Symmetric Assistant, que agora vem conectado com a união de fontes. Vocês lembram do Symmetric Assistant? Que é a inteligência artificial da Symmetric? Utilizam? Utilizam. Muito bem. Então, o Symmetric Assistant com união de fontes, os templates, que essa é uma funcionalidade nova, integrações, que também é uma funcionalidade nova, e monitor de fontes, que a gente vai fazer um repasso em monitor de fontes. Bom, primeiro ponto sobre a Symmetric Assistant é a configuração que se dá dentro da ferramenta. Então, dentro do processo de união, antes, já escutando alguns feedbacks que nos passaram a respeito do assunto, antes tudo teria que ser preenchido de maneira manual. Agora se preenche de maneira sugestiva. Ou seja, pode ser manual, mas o assistant também vai sugerir um novo recurso. Então, para explicar bem, eu vou lá no produto, vou lá na ferramenta para mostrar para vocês. Perdão, mas as 3 coisas que se destacam são a redução do tempo na configuração, a sugestão de colunas e o autocomplementar, que é o autopreenchimento que acontece dentro do recurso, dentro da união de fontes. Então, para mostrar como funciona, vamos fazer uma nova. Não tem problema. Vamos criar uma união nova. Vou colocar união. Ok. Aqui eu vou trazer como a gente sempre faz numa união, trazer a fonte que eu quero fazer a relação. Então, vou trazer essa de passarelas, essa passarelas aqui que a gente utiliza. Vai sair em espanhol, mas eu explico aqui. Agora que eu trouxe essa fonte, aparece a primeira coluna e aparece uma segunda já de uma vez, com uma sugestão do Assistant. Aqui a gente vê o símbolo do Assistant, que é o mesmo que aparece aqui em cima, essas estrelinhas, né? Então eu seleciono um deles. Eu tenho data, o montante, o valor e a moeda. Eu vou trazer daqui, por exemplo, referência de pagamento. Sim? Não foi nenhuma dessas que eu trouxe. Ela vai ficar ali aparecendo. Não trouxe nenhuma delas, não houve alteração. Então, vou trazer data para essa segunda coluna. Quando eu trago data, aqui a sugestão muda.
Agora, o que a gente pode sugerir é tal recurso, tal coluna, tá? Isso que está aqui não é padrão, é uma sugestão. Se nenhuma do que você quer trazer estiver aqui, você vem aqui e adiciona uma coluna vazia. Não tem nenhum problema. Vou trazer a moeda, por exemplo. E novamente vem um novo recurso por aqui. Sim, uma nova sugestão. Para que seja mais fácil a visualização. Então você sobe a fonte, perdão, você cria a fonte, sobe o arquivo, sim? E quando já tem a fonte criada, Symmetric vai ler toda a fonte e vai dizer, ó, o que você tem disponível é isso que você quer unir, é isso que você quer trazer, sim? O próprio Symmetric Assistant já vai realizar esse processo. Mas uma união de fontes, a gente vai trazer uma nova fonte, sim? Ou para corrigir ou para unificar. Então vamos trazer um novo recurso. Vamos trazer aqui o compras débito. Quando eu trago essa nova fonte, a Symmetric Assistant, o que vai fazer é sugerir as colunas de baixo. É isso aqui que você quer unir? É isso aqui que você quer fazer? Eu não escolhi nenhuma coluna aqui, só a de cima. A de baixo, aí aparecem as sugestões. Essa é a coluna que está, é isso que você quer trazer, é isso que você quer visualizar? Se no caso não for nenhuma dessas sugestões, fecho aqui e monto de maneira manual. Se já for o que tiver, já for o que eu quero realmente trazer e a sugestão estiver de acordo, eu dou ok e, como a gente fala no Brasil, vida que segue, tá? Isso vai otimizar muito o tempo de ter que ir buscar, escolher, isso vem já de uma vez. Até aí, alguma pergunta? Estamos bem? Quer alguma dúvida? Tem alguma dúvida? Tudo bem? Se tiver alguma questão, levanta a mão. Aqui o espaço é de vocês, assim, não dá para ter vergonha, não. Se tiver que perguntar alguma coisa, pergunta, que o espaço aqui é para isso mesmo, para a gente sair de dúvidas, tá bom? Bom, feito isso, vocês já utilizaram isso? Vocês já chegaram a ver alguma vez no processo aí? Vocês chegaram a utilizar? Não. Não, na união de fontes. Mas a união sim utilizam. Eu sou novo ainda, não, tô começando ainda não cheguei a fazer nenhum ponto disso aí, não. Rapaz, precisamos conversar. Você e eu precisamos conversar. A gente vai conversar. Do pessoal que está aqui escutando com a câmera apagada, mas vocês têm alguma dúvida? Vocês já estão utilizando essa nova funcionalidade, esse novo recurso? Como novo recurso ainda não. Ainda assim, fizemos o treinamento há pouco tempo, né? Mas comecei a usar a ferramenta já no dia a dia aqui, mas esse novo recurso eu ainda não usei não, de união. Ah, ok. Mas vai utilizar, tenho certeza que vai utilizar, porque é fundamental. A gente até fala que é uma boa prática utilizar a união de fontes, porque isso vai organizar os seus processos. Quando acontece alguma atualização na fonte principal e essa fonte já está em execução em uma conciliação, em alguma coisa, através da união de fontes é que você atualiza a fonte. Então, vamos dizer, você tem uma fonte que tem 20 colunas divididas em todos os processos da empresa. E a empresa triplicou de tamanho. Claro, a tua coluna, o teu arquivo vai também crescer. Então, você tem mais coisas para poder registrar, ou novos registros. Digamos, a tua fonte agora tem 30 colunas, ou 50 colunas. O que você vai fazer é ir na união de fontes e informar, Symmetric. Agora vai ser assim, daqui para frente vai ser assim. Entendeu? Se quiser, depois, não sei se você passou pelo treinamento, não sei, mas se tiver alguma dúvida, por favor, levanta a mão e a gente organiza aí para poder informar isso direitinho, tá bom? Não, não fica com a dúvida, não. Ok? Sim. Sim, isso. Muito bem.
Seguimos. Podemos seguir? Ok. Então, sobre o Assistant e o Symmetric perdão, sobre o Symmetric Assistant e a união de fontes, ficou tudo claro. Não havendo mais perguntas, próximo tema. Talvez o Thiago fique desesperado agora, mas fique tranquilo. Isso é de boa, tá? Não se preocupe. Ariane, bem-vinda, Ariane. Bom dia, Ariane. Driele, bom dia. Agora vendo a cara de vocês aí, que bom. A Adriane, ela sempre ingressa com 3 ou 4 Adrianes com ela, é muito legal, uma equipe bem forte. Então, muito bom, muito bom. Bom ver vocês aí. Bom, mas vocês não viram o anterior, né? Mas eu vou seguir aqui, mas basicamente, o que eu faço? Vocês me permitem Mas era só união de fontes, né? a união de fontes com o Symmetric Assistant, que é esse, tá? Que agora é inteligência artificial, só para repassar aqui rapidinho, que vocês viram, chegaram um Ele pouquinho depois. indica as colunas. Ele indica a coluna, indica aqui as colunas e as novas colunas da nova fonte. Então, já que eu estou fazendo a união, vem a coluna como sugestão e abaixo, mas ó, isso aqui também você quer? Sim, trazendo a Se ela coluna tiver de baixo. um nome parecido, assim, ele sugere. Exato. Como aparece. Não, eu vi. Essa eu já usei. A única coisa é que ele Boa. vai passando ali na sugestão, que ele vai mostrando, ele vai meio que sugerindo os próximos, né? Então, vamos supor, eu Exato. não quero essas daqui, eu quero o que vem depois. Mas também, como é que a ferramenta vai adivinhar, né? É uma ideia, né? Se você quiser seguir Isso. com o Connect, você está indo muito bem, Driele. Se você quer continuar com a apresentação, eu deixo contigo. Você falou super bem. Não, também já usei continua. esse, viu? Tô brincando. Tô dando para você continuar, que foi super bem. É isso mesmo. É a questão de usar a ferramenta corretamente. Muito bom, Driele. Obrigado. Eu ia falar isso agora. Agora temos alguém que usou essa parte do Isso! treinamento. Muito Porque bom, quando cara. você perguntou, ninguém tinha usado aqui ainda, Não. sabe? No treinamento. Por isso que eu falei, ó, qualquer dúvida, pergunta para a Adriele, porque ela já tá craque no assunto. Muito bom. Maravilha. Você teve alguma... Só perguntar aqui, Adriele, da expectativa dentro do que foi gerado no Assistant, qual foi a tua experiência aí? Como é que você se relacionou com isso? O que impactou para você? Então, a união de fontes eu achei que realmente trouxe praticidade, assim, a gente percebeu aqui na equipe também, pelos meus colegas, assim. Realmente, essa de sugerir, e às vezes quando você tem que fazer a gente teve que reimplementar, então, a gente repetia muito o mesmo passo, mas para adquirir entes diferentes, e aí a gente tinha que fazer várias vezes, então, ter essa possibilidade só ir adicionando facilitou. Mas isso que eu falei, assim, realmente, se é uma coluna que você não vai utilizar, ela tá lá na frente, aí você tem que fazer como era antes, mas, poxa, já Exato. ajuda bastante, agiliza, assim, bastante. Muito obrigado. Então, temos aqui um testemunho aqui impactante na vida da Adriele e da sua empresa. Muito bem. Bom, seguimos. Foi legal vocês terem vindo e a gente fazer esse repasso aí, foi bacana. Obrigado aí, gente. Bom, sobre templates. Alguém sabe o que são os templates? Tem alguma ideia do que se trata? Não? São os tabuleiros? Não. Não. Não, o tabuleiro tá com o painel. Esse é painel. Isso já foi migrado para análise de dados. Os templates vão aparecer como modelos. Por enquanto, na ferramenta vai aparecer como modelos, tá? Mas ele é bem simples, na verdade. O que vai acontecer? Os templates, eles vão servir para duplicar dentro do espaço de trabalho, e até para mover para outro espaço de trabalho, replicar, melhor dizendo, a estrutura de um caso de uso. Então, vocês já têm um caso de uso em andamento, e essa estrutura serve para outra aplicação.
Então, em vez de fazer a implementação de tudo novamente, vocês vão pegar e replicar esse caso de uso e alimentar com novos arquivos. Ele não vai, por isso que eu me corrigi aqui, ele não vai duplicar o que você já tem de arquivos, tá? O que ele vai levar é o fluxo da conciliação. O que ele vai levar é o fluxo da informação, ou do caso de uso, ok? E aí você vai alimentar com novas fontes, novos arquivos. Então, a união, o que vai levar realmente vai ser a união de fontes, estrutura de união de fontes abertas, agrupações, ou agrupamentos, perdão, e conciliações, tá? Vamos ver se eu consigo. Eu não lembro se esse estava. Sim. Bom, aqui aparece para mim começar fontes, conciliações, para vocês também aparece, certo? Então, essa parte aqui que aparece modelos e aparece como beta, o beta quer dizer que ainda está em desenvolvimento, algumas coisas estão se ajustando, está se atualizando, mas já está em uso, já está em produção. Então, como funciona? Eu vou trazer qualquer fonte, tá? Eu tenho aqui vários exemplos dos treinamentos que a gente passa aqui que a gente realiza. Então, eu vou trazer esse, por exemplo, esse que está aqui. Deixa eu ver, eu acho que eu vou trazer o... Cadê? Não, é nesse mesmo. Passarelas de pago. No outro Connect, no anterior, nós tivemos o treinamento sobre o tradutor contábil. O tradutor contábil, ele tem essa leitura do JSON, sim, que é um formato de texto que é lido pelo tradutor e pela Symmetric. Então, a gente descarrega, ou a gente baixa esse arquivo, ele aparece aqui embaixo. Eu vou lá na minha... Cadê? Minha zona de downloads, que eu acredito que vocês não verão, porque eu estou compartilhando somente uma coisinha. E aparece para mim o arquivo JSON. Não sei se vocês estão vendo aqui, é o que está com bloqueado, né? Porque eu estou com o arquivo pegado aqui. E eu vou trazer para cá. Eu acho que esse já está duplicado. Sim. Esse arquivo que eu fiz um download e trouxe para cá, ele vai ser absorvido pela Symmetric, ou seja, a estrutura, não os dados, a estrutura vai ser lida pela Symmetric. Aí aparece total passarelas e aparece aqui a data em que foi anexado o arquivo. Esse arquivo eu anexei ontem, por isso eu não consigo anexar de novo, porque eu já anexei ontem. Então, esse arquivo aparece como bem-sucedido, o nome do arquivo com a data em que ocorreu o upload, por quem foi enviado e, novamente, a data e hora em que isso foi gerado. Esses arquivos, para vocês verem, que quando a gente envia para a Symmetric esse JSON e ele toma somente a estrutura, ele vem completamente vazio. Eu vou abrir aqui para vocês verem. Vem completamente vazio. Aí nós temos duas opções aqui. Isso a gente pode utilizar no mesmo espaço de trabalho ou em outro espaço de trabalho. Então, a gente pode replicar e anexar. Ou, que agora me foi, eu estou pensando em espanhol agora. Vou tentar lembrar como é que é a palavra replicar e alimentar com novos recursos. Simplesmente aqui, gestão de arquivos. Em gestão de arquivos, vai abrir para mim
aquele mesmo princípio, lá quando a gente estava subindo fonte, criando fonte, eu vou e arrasto. Ou seja, a estrutura está e agora eu trago uma nova informação para a mesma estrutura. E se eu tiver que mover para outro espaço de trabalho, a gente move, não tem nenhum problema. Ok? Dúvidas aí? Tem uma dúvida. Por favor. Quando a gente for fazer isso, a gente vai, tipo, do recurso pai, digamos assim, para o filho. Então, para mover uma conciliação, eu preciso primeiro das fontes que existem vinculadas a essa conciliação, que alimentam essa conciliação. Aí eu faço as fontes. Aí depois que eu faço as fontes dela, aí eu crio a conciliação. Porque quando eu coloquei ali, eu vi que dá para você trazer a fonte, a conciliação dá até agrupada, assim. Ou se eu mover uma agrupada, ele já vai trazer tudo que está vinculado àquela agrupada, até conseguir replicar, até chegar nela no ambiente novo. Lembra que você não vai levar arquivos, só a regra. Isso, tudo bem, eu só vou levar regra. Mas, por exemplo, deixa eu tá, ótimo. Mas, por exemplo, eu vou replicar uma conciliação. Sim, Para que exista aquela conciliação, eu tenho fontes. Independente se a fonte tem arquivo ou não, tá vazia. Porque como é que eu vou juntar A com B se, né, não existe A e B? Se eu sim, copio a conciliação, vai existir a conciliação, mas não vai existir a estrutura da fonte, no caso, do que alimenta essa conciliação. Então, quando eu replico a sim. conciliação, ele já, como ele falou assim, para ter essa conciliação, eu preciso da fonte A e B. Ele vai trazer já essa fonte A e B? Ele Não. já vai replicar com a fonte A e B? Não com o Ah, conteúdo da fonte A e B, não com o arquivo. sim. Se tiver na estrutura, sim. Tudo que tiver. Se você tem a aplicação do caso de uso de Monin, por exemplo, e você já tem tudo, ou não sei, Monin, Monialto, que são os mais comuns, né? Mas o caso de uso que seja, você já tem uma estrutura funcionando, fonte A e B, união, e tem abertura de fonte de um lado, está tudo conectado. Essa estrutura serve para outra aplicação que você quer fazer, para um novo recurso. Você vai pegar, opa, isso aqui está perfeito para mim. Eu replico isso, sim, pego essa estrutura e levo assim a estrutura para o outro lado. Mas agora eu tenho que gerar o que vai ser o recurso A, o que vai ser o recurso B, mas ele vai respeitar a ordem. Você que vai subir e vai fazer a conciliação depois nova, a partir dos novos arquivos que você subir para a fonte. Entende? Deu para entender? Ou é isso? Porque, assim, se eu subo uma conciliação, antes de ter a conciliação, vamos supor, tem a união de fontes. Antes da união, tem a fonte. Uhum. Ele vai replicar também, ele vai criar uma fonte, mesmo que esteja vazia. E depois eu vou carregar o arquivo, né? Mas ele Isso, vai replicar essa fonte e aí eu carrego o arquivo depois. isso. Desde que seja na mesma estrutura, imagino eu. Mesma quantidade de colunas, mesmo, enfim. Ah, ok. Deixa Tá, eu. eu posso complementar você se gosta. A estrutura pode mudar. Driele? Driele, Desculpa. Driele. Driele. Tá. A estrutura pode mudar sem problema. A coisa aqui é que você vai ter o processo mais rapidinho, porque você vai copiar a estrutura do fluxo, tá? Então, você vai economizar tempo, porque você já tem as fontes, a conciliação, o agrupamento e os painéis no processo. Então, você somente vai reemplaçar as fontes, Instituir. substituir os arquivos mesmos e o processo vai ficar pronto, tá? Então, na união, por isso é muito importante utilizar a uniões das fontes, tá? Por isso, você vai poder eh, manipular, sim? A estrutura sem problema. Então, isso aí.
É porque eu fiquei pensando, se eu trago uma coisa aqui para o outro lado, eu pensei, será que eu tenho que trazer primeiro os que são a base daquilo e aí vou trazendo na ordem? Mas, por exemplo, se o meu resultado final é uma agrupação, sei lá, que eu preciso daquela informação e eu tentar substituir, não, copiar essa agrupação de um ambiente para o outro, tudo que está vinculado para trás, que fez com que aquela agrupação fosse possível, ele vai ser copiado. Sim, Já. Tá. Exatamente. Não, entendi. é isso aí, Então, por exatamente. exemplo, você está fazendo uma prova no espaço de trabalho de provas, tá? E você fica já com o processo correto. Então, tá listo para ir para a produção, sim? Então, você vai extrair, não sei como se fala, extrair? Extrair. Extrair o JSON do espaço de provas e vai levar ele para espaço de produção, tá? Depois, vai carregar os arquivos das fontes e vai funcionar normal. Entendeu aí? Entendi. A gente só não tem produção, desenvolvimento e é tudo valendo, é tudo em produção. Tudo pro- Eu não sei se existe isso para os outros, mas. Eu acho que tem, né? O espaço de onboarding. Não sei. Alguns têm espaço de prova. Mas Mas é bom saber. vocês podem criar também, né? O administrador pode criar um espaço que seja de teste para poder provar antes de jogar para. Da mesma maneira que criaram esses espaços, criar um que seja teste, botar assim, teste e produção. Ver como é que fica, funciona, beleza, copia e manda para lá. Vou fazer. Mais alguma pergunta? Drelli, obrigado. Mais alguma pergunta? Tudo bem? Então, seguimos aí. Sobre os templates ou modelos, depois a ferramenta vai mudar de nome, mas para encontrar esse recurso vai em modelos. Mas sobre templates, então, estamos tudo ok. Bom, em integrações. Integrações também está numa versão beta. O processo de integrações ele não vem ativado por padrão. Então, a gente tem que solicitar. Quando nós fizemos o Connect anterior, nós tínhamos somente... Perdão. Quando nós fizemos o Connect anterior, nós dissemos que tínhamos somente 3 módulos, né? Mas agora isso já está ampliando. Sim, então integrações vem como um novo módulo da Symmetric. Então tem conciliador universal, tradutor contábil, análise de dados e integrações, ok? Ele não vem ativado normalmente, então você entra em contato com o seu CSM e solicita para poder fazer a habilitação de integrações. Esse recurso ele só vai funcionar para supervisores, porque eles podem gerenciar esse módulo, tá? Então, somente supervisores podem entrar aí. A configuração para exportações, ela é por programação. Então, por evento ou programação. Um exemplo. Nós já temos, dentro de produção, já temos as programações de alerta ou de conciliações automáticas. Mesmo dia, mesmo horário, sempre tem. Mas dentro desse período, foi necessário fazer uma conciliação que estava por fora da programação. Isso é um evento, tá? Então, dentro desse evento, a gente solicita essa exportação de dados para poder fazer a normalização do seu processo, do seu fluxo. Essas conexões, as integrações, elas acontecem com 2 recursos de maneira automática. Uma é o Amazon Workspace, mas com S3, que é como se fosse a nuvem da Amazon, e o Google. Sim? Então, o Google também, com o seu Google Cloud, tem o seu espaço referente aí. Bom, essa é a conexão que vai acontecer entre um e outro. Espera um momento, pera. Então,
As integrações, só para seguir aí com esse processo, para começar a utilizar o módulo, a primeira integração, ela precisa ser gerada através de um ticket, um chamado de suporte, tá? Então, a gente solicita suporte e daí para frente isso é autogestionável, tá? Isso é bem simples de fazer. Os usuários que hoje tenham implementado o Data Export vão ter automaticamente o módulo e todas as integrações de saída vão estar já pré-configuradas, já configuradas, ok? Isso para os usuários que tenham Data Export. Bom, existem algumas seções, sim, as seções monitor de execuções, exportações e destinos. Então, essas seções dentro das integrações vão ser alteradas, vão ser adaptadas, né? Então, só para falar sobre os três, o monitor de execuções, né, tem uma seção de informação. Então, essa informação é detalhada e traz o histórico de todas as exportações e informações que foram executadas no seu espaço de trabalho, tá? O seguinte são exportações, e já dentro de exportações você vai encontrar e gestionar as exportações que já foram configuradas e os destinos, aonde tem, repetindo, os destinos que já foram configurados do anterior e receber exportações novas configuradas, tá? Basicamente, isso está dentro de integrações. Ok? Os arquivos de saída vão ser por Excel ou Parquet e pode exportar união de fontes, como aparece aí, união de fontes, fontes abertas e conciliações. Ok? Isso também está numa versão beta, mas está tudo bem. Ok. Bom, até aí alguma dúvida sobre integrações? Tudo bem? Ok. Se eu não me engano, e aí ali me confirma, é um add-on, certo? Sim. Sim. Então, esse aqui é uma extensão. Como extensão, ou o que a gente chama de add-on, ele tem um valor adicional, ok? Ele tem um custo adicional. Não sei dizer qual é o valor, aí precisa entrar em contato com o seu CSM, ele vai te orientar sobre isso, ele vai te direcionar, eu não sei, mas isso aqui é um produto, uma extensão. Então, como tem uma extensão, tem um valor e uma implementação diferente, ok? Diferente para Data Export. Davi, Oi. temos uma pergunta no chat. Conseguimos fazer integrações de arquivos recebidos via e-mail ou apenas com a Symmetric? Como assim? Isso, eu vou traduzir isso porque essa é uma pergunta diferente. Então, eu vou traduzir isso para o espanhol aqui. Alejo, ¿logra entender? Y les... Las integraciones son de salida. Son de salida, son solo para exportar información de Symmetric hacia el repositorio interno ok. de entrada. Então, para deixar registrado aqui na gravação, é somente de saída. Deixa registrado, mas de saída, não de entrada. Então, e-mail não aplicaria. Somente Só um uma comentário. Ah, por favor. É só para ver se eu entendi. A primeira integração de saída, a configuração é feita através do suporte da Symmetric. A partir daí, a gente já consegue ter acesso a fazer essa integração para outros caminhos, ou a cada novo caminho de saída eu tenho que solicitar uma nova integração do suporte? Não. É somente da primeira vez. Você abre a solicitação e daí para frente isso se gestiona automático. Perfeito.
Ok? Alguma outra pergunta? Todo mundo em paz? Davi, eu fiquei com uma dúvida agora com esse ponto que o Matheus levantou. Se nesse primeiro chamado a gente está pedindo para exportar os dados, sei lá, para o caminho A. E beleza, eu entendi que a gente consegue fazer a gestão agora nesse add-on de integrações para novas saídas para o caminho A. Mas se agora a gente quer exportar para o caminho B, a gente tem uma outra base de dados e a gente quer jogar para essa outra base de dados. Vai ser necessário um outro chamado? Ou a partir do add-on de integrações a gente consegue jogar para essa outra base? O chamado é sempre no primeiro, só para poder ativar esse recurso. Sim. Depois que está ativado, a maneira como você vai executar dentro já vai tomar de maneira automática, entende? Então você vai direcionando, ó, eu quero que isso seja automático, eu quero que isso seja automático. Mas você já tem habilitado. O importante aí só entender que esse módulo é que precisa ser ativado automático. Como você vai executar o recurso dentro, aí é como você quer fazer, não tem nenhum problema. Ah, beleza. É Eu só entendido que o habilitação do chamado módulo. era para fazer o envio para essa fonte e aí, não sei, talvez precisasse de outros chamados. Mas agora Não, ficou não claro. precisa. Perfeito. Muito obrigado aí, Manuel. Bom, em resposta aqui, tem uma resposta também, que pode ser realizada uma integração de entrada de dados via e-mail e o CSM pode ajudar com o chamado ou custo da conexão. Seguimos. Monitor de fontes. Monitor de fontes nós já vimos. Vocês utilizam monitor de fontes, certo? Todos utilizam monitor de fontes. Excelente. Muito bem. Todos utilizamos o monitor de fontes e o monitor de conciliações. No anterior, no último Connect, nós falamos brevemente a respeito do assunto de conexão de monitor de fontes e monitor de conciliações. Para mostrar aqui rapidinho. Fechar aqui. Fica aqui a análise de dados. Para quem não assistiu o Connect, vai lá no canal da Symmetric e acessa o vídeo. E se quiser, a gente pode compartilhar depois o link desse último Connect. E aí eu convido vocês também a se inscreverem no canal da Symmetric no YouTube, porque todos esses Connects a gente sobe lá no canal e vocês podem ver depois com mais calma, pausar o vídeo. Enfim, já sabe, né? Então, aqui sobre o monitor de fontes, temos todos os monitores, nós temos dois, monitor de fontes e monitor de conciliações. Vamos só dar um reforço a respeito do monitor de fontes, tá? Sobre o monitor de fontes, a gente cria... Espera, alterar para português de novo aqui. A gente cria uma visual do que a gente quer dentro das fontes que já estão em execução dentro da Symmetric. Nós já abrimos um aqui, que foi um de teste, para mostrar já alguns incidentes, alguns recursos. Então, vamos lá. Essa primeira parte aparece como gráfico do que aconteceu dentro desse período específico. Se não me engano, é uma semana. Está dividido aí dentro da semana. Então, o que aconteceu, qual foi o fluxo de arquivos processados e como as fontes se comportaram aí. Aqui eu tenho as fontes que estão dentro desse recurso. Então, eu quero todas as fontes, eu vou selecionar somente uma fonte que já está em processo de conciliação, de união, do que vocês estiverem utilizando. Ok? Aqui eu coloquei todas as fontes. Para selecionar, deixa eu voltar um momentinho. Para selecionar as fontes que eu quero ver, eu crio uma. Davi Costa. E aparecem esses botões aqui para eu selecionar qual eu quero ver dentro daquele gráfico. Se eu quiser ver todas, seleciona todas e lá dentro você filtra qual você quer ver, individual. Ok? Mas, mostrando aqui o exercício dentro do que já estava, dentro do que a gente criou de fluxo, se eu quero somente ver
de uma empresa, então eu seleciono as fontes daquela empresa ou daquele processo que eu estou utilizando e vejo como está se comportando, das fontes que foram processadas, das que estão por processar, e aqui todas foram processadas, aparece em 0, o que falhou, o que eu preciso de atenção, o que aconteceu aqui, o que veio vazio e o que parou. O que parou quer dizer que essa fonte veio duplicada. Foram duas fontes iguais. Aí o sistema se detém. Fala, opa, essa fonte eu já tenho aqui, com esse mesmo nome, mesma estrutura, isso aqui eu já tenho. Para evitar dados duplicados dentro da ferramenta. Então, nós temos, das fontes monitoradas, eu tenho nesse espaço de trabalho 22, mas eu não quero ver todas. Eu pedi para ver somente 4. Essas 4 fontes estão sem novos arquivos, quer dizer que as fontes permaneceram exatamente como eu subi, não existe nada novo aí, e fontes coincidentes, coincidências ou incidentes, com vazio, com falha ou na lixeira. Não tenho, mas eu tenho um duplicado. Então, aqui aparece para mim que existe o que processou, o que falhou e o duplicado. Agora, como é que fica duplicado? Aqui aparece o link. Isso aqui é um link que me leva para a fonte que está com problema ou que necessita a minha atenção. Quando eu entro aqui, ele já diz para mim, olha, aqui aparece uma que se chama RPCSV e já está duplicado. Tem o mesmo nome, está exatamente igual. É isso mesmo que você quer fazer? Não vai dar para fazer. Então, a gente joga isso para a lixeira. Ou mover, ou troca o nome, ou sobe a fonte correta, ou exclui esse arquivo, que realmente está duplicado. Ok? Isso é o que significa parar. Em cada um desses, eu tenho um link dizendo agora, isso foi totalmente processado. Eu vou lá na fonte para ver, está tudo estado processado. Como foi realizada a carga, qual o nome do arquivo, quando subiu, o tamanho. Beleza? Esse é bem simples. Deixa eu ver mais alguma coisa. Não. Ah, sim. Perdão. Aqui abaixo aparecem os filtros. Então, eu quero ver o que tem falha. Os arquivos que tem falha para mim. Então, eu vou analisar aqui, ó. Aparece para mim que nesse dia teve falha. E aqui também, na segunda e na terça, houve uma falha. Então, eu preciso revisar essa fonte, entender o que aconteceu aí. Para processar, todos que ainda não passaram por nenhum tipo de transação, ou que foi processado, e a quantidade de registros que foram processados em cada dia, ok? E para ver tudo. E aqui eu tenho acesso a absolutamente todas as informações do filtro, aqui. E o que parou, porque deu erro. Vou buscar aqui e aparece para mim o ERP, que esse arquivo tem o mesmo tamanho, tem as mesmas características. Mesmo nome, mesmo tamanho, mesmo tudo. Ok? Para concluir aqui, eu falei sobre todas as fontes configuradas, mas também, para relembrar, o período em que eu quero ver essas fontes. Somente de hoje, ou de ontem, ou eu quero gerar uma nova informação de datas, eu trago uma nova informação de datas, enfim. Isso aqui é um filtro que vocês vão realizar, de acordo com o processo. E aqui, eu não tenho permissão, porque meu usuário é da Symmetric, por segurança a gente não tem autorização para isso, mas vocês terão habilitados esse recurso de baixar em PDF. Então, você filtra, organiza, está tudo ok, é isso, eu quero enviar um relatório. Descarrego em PDF, está aí o relatório. Ok? Dúvidas aí? Eu estava esperando, eu sabia que...
Queria ser essa pessoa, mas enfim, já sendo. Seja essa pessoa, por favor, seja. 100% de Então, por exemplo, eu coloquei aqui e coloquei uma fonte que eu utilizo aqui. E aí eu tinha vários erros. Aí eu, deixa eu lá na fonte. Aí eu vi que foi carga de arquivo que carregou errado. Eu posso, se eu excluir o arquivo lá, que está com erro, o erro vai sumir desse monitor? Qual foi o erro? No caso, o erro do arquivo foi a estrutura do arquivo está diferente da fonte. Eu tinha solicitado via ticket que fosse carregado o período de 2023 com uma adquirente específica e foi carregado, mas foi carregado direto do SFTP. Então, imagino que a pessoa baixou os arquivos do SFTP e carregou na fonte. Eu não sei se acontece alguma mudança quando é feito de maneira automática, algum parte, sabe, no arquivo, e de repente nessa de subir manual, eu acho que foi feito assim, não sei, deu algum problema. Então, por exemplo, mas assim, independente, isso eu vou ter que ver depois. Só que a questão de tem no monitor lá tá com erro, porque o arquivo subiu errado. Se eu excluir esses arquivos que estão com erro, ele vai sumir do meu monitor? Vai sumir do monitor. Porque pelo menos limpa, senão a gente vai continuar vendo aquele erro, por mais que você já tenha resolvido, sabe? Sim, vai sumir do monitor. Aí já não vai sair mais dentro desse relatório que a gente falou, né? Vai fazer o download, já não vai mais aparecer aí. O bom aí, uma das partes boas, uma delas, né? É que o que vai gerar para você é uma visual do que tem erro, do que está acontecendo. Então eu vou lá e falo, ok, é essa fonte que está gerando para mim problema. Ou você resolve na fonte, fala, agora eu ajusto o que está com erro, pela identificação que houve, ou elimina essa fonte e volta a subir com a correção que você acha pertinente. Ok? Perguntas? Dúvidas? Trielle, se tiver outra pergunta, tudo bem, não tem nenhum problema. Manuel, tudo bem? Matheus, tudo bem? Tudo em ordem? Ok. Bom, no final, quando nós terminarmos esse encontro, e já estamos terminando, existe uma pesquisa de satisfação. E isso nos dá um norte de como vocês estão vendo esse treinamento, como vocês estão recebendo esse treinamento e o que a gente pode melhorar, tá? O que a gente pode melhorar, o que vocês gostaram, continue assim, ok? Então, eu convido vocês a preencherem essa pesquisa de satisfação. Tá bom? Comentários até aqui? Tudo bem? Podemos encerrar? Podemos? Gente, foi um prazer estar com vocês no dia de hoje. Muito obrigado. Desejo que vocês tenham um dia de trabalho produtivo, abençoado, já pensando que amanhã é sexta-feira, então, que motivados também. Então, que tudo dê certo aí para vocês. E, novamente, a gente se coloca à inteira disposição, caso vocês tenham alguma dúvida adicional, algum tema adicional, por favor, levanta a mão, nós estamos aqui para ajudá-los. Education é uma parte da Symetric que está cuidando dos processos, está preocupado com vocês, então a gente está à inteira disposição aí, caso necessitem, por favor, não fiquem com dúvidas, nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta é sem sentido, todas são importantes para a gente, tá bom? Muito obrigado e até a próxima.